Então, minha amiga, meu amigo, talvez você não esteja cansado porque faz demais, mas talvez porque queira controlar o que na verdade não está nas suas mãos. Eu também já fiz muito isso. E sabe o que é isso? Isso, na verdade, que muitas vezes a gente mesmo diz que é uma preguiça, não é. É um cansaço de quem está fora do seu lugar. Estar fora do nosso lugar cansa. Exaure as forças. Por isso que a Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deixar as coisas que não estão no nosso controle nas mãos de Deus é um descanso para a nossa alma. Isso é difícil no dia a dia, porque muitas vezes a gente é treinado para ser muito responsável, como eu fui, e aí é difícil descansar. Só que existe uma coisa muito importante que a gente esquece: providência divina. A providência significa que antes de tudo, ele já fez. Antes da gente precisar, já está pronto. E se a gente conseguir confiar, quando a gente conseguir mudar o nosso óculos e enxergar que Deus é suficiente, que está tudo nas mãos dele, que ele tem como sustentar o universo, porque ele já sustentava antes da gente nascer e continua sustentando, a gente vai descansar nele. A Bíblia também fala, ele é antes de todas as coisas e nele tudo se mantém. Ou seja, a gente está nas mãos dele, o universo está nas mãos dele. E a gente pode confiar. Quando a gente esquece essa verdade, a ansiedade começa a crescer, né? Mas quando a gente se lembra, se dá conta disso, aí a gente começa a descansar, porque a gente lembra, olha, ele já me livrou disso, ele já me abençoou naquilo, ele já respondeu aquela minha oração daquele jeito, então a gente vai vivendo mais leve. E aí Jesus faz um convite lindo pra gente, né? Que está em Mateus 11:28. Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha isso. Então, ele não disse para a gente parar de trabalhar, ele não disse para a gente ficar deitado na rede o dia inteiro, mas ele disse para a gente parar de carregar tudo sozinho. A gente tendo esse relacionamento com Deus, a gente pode ir até ele e acessar esse lugar de paz e de descanso para a gente seguir uma vida mais leve. E sabe o que é fé? Fé é confiar que Deus governa, controla aquilo que eu não posso controlar. Isso é a fé. A fé que Ele é o suficiente. Isso traz um descanso tão grande para a alma. Eu já tive muita ansiedade por conta de achar que eu tinha que dar conta, de achar que eu tinha que ser forte, perfeita. Tem até um outro vídeo que eu falei sobre isso, com mais detalhes. Mas, na verdade, o que está na mão de Deus, eu não preciso pegar. O que eu não tenho controle, eu não preciso pegar. Eu só tenho que agir naquilo que é meu. Aí sim, eu vou descansar, porque eu não vou gastar energia à toa. E a Bíblia fala sobre a fé assim, olha, em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se eu espero em Deus, se eu confio em Deus, eu fico em paz, porque eu tenho certeza que Ele é capaz de fazer tudo que é necessário para mim, para todos nós. E aí sai aquela ansiedade de sempre ter que fazer mais, né? A gente, mesmo com tudo, ainda não estando pronto, a gente consegue descansar. Sabe que é um dia de cada vez, que tem um processo, e a gente descansa nele, sabendo que eu já fiz o que era meu, e o que é dele, só ele faz. Quando que a minha ansiedade, porque eu já tive crises fortes, acrescentou algo de bom à minha vida? Nunca. Pelo contrário. Quando que a minha ansiedade fora do normal, né? Porque existe uma ansiedade que é boa. Quando que aquela ansiedade fora do normal me ajudou? Pelo contrário, só me criava outros problemas. Então, essa é a minha oração sempre, pedindo ao Senhor, me ajuda a descansar na tua força, sabedoria, suficiência, amor, misericórdia. Ter essa postura correta, essa postura alinhada, essa postura equilibrada
em que a gente sente as coisas porque somos humanos, mas a gente não se deixa dominar pelos sentimentos, não fica em desespero, que seria a falta de esperança, isso é um comportamento de maturidade espiritual que traz paz. Então, se a gente buscar isso no Senhor, a gente vai ter uma vida mais leve. Aí tem o versículo Filipenses 4:11, diz o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso aqui é Paulo falando, né? Olha que bom que a gente pudesse, né, já chegar nesse ponto de aprender a viver contente com qualquer situação, seja ela boa, seja ela difícil, seja ela leve, seja ela pesada. É uma maturidade, é uma inteligência espiritual. Como é bom a gente buscar essa inteligência no Senhor. E a Bíblia também diz que se a gente buscar sabedoria nele, quando a gente não tem para resolver alguma coisa, ele nos dá. E ele não joga na cara. Então, a gente pode buscar nisso. Às vezes a gente não tem porque a gente não busca, porque a gente está tentando tanto na nossa força do braço que não dá tempo da gente se relacionar com Deus e com a palavra dele a ponto da gente aprender essas coisas, né? Vamos tomar cuidado com as distrações que a gente tem na vida. Aprofundar esse relacionamento com o nosso Deus para a gente ter paz e descanso também. E ajudar outros, né, a terem também. E vamos lembrar de que quando a gente está passando por esses momentos difíceis, tá? E eu já passei vários também, eu sei o quanto dói, dá vontade de fugir. Esses momentos também estão formando o nosso caráter, estão nos desenvolvendo mais força. E tem um versículo que fala em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus e está passando uma luta, olhe para essa luta e lembre, essa luta está desenvolvendo o meu caráter e a minha força de ânimo, de resiliência e outras virtudes na minha vida que eu nem percebia. Então, as lutas estão desenvolvendo mais força, paciência e resiliência na gente. Se a gente lembrar disso, é como um exercício de academia. Eu não fico mais forte sentada no sofá vendo televisão. Eu vou fortalecer o meu músculo quando eu começo a exercitá-lo com peso, desafiando. E é gradativo, aos poucos é um processo. Quanto mais a gente confia na providência de Deus, mais a nossa fé vai crescer, porque a gente vai ver o resultado. Quanto mais a fé cresce, mais o descanso da alma prevalece. E quanto mais descanso existe, mais maduro a gente está na fé. Agora, isso aqui é ótimo. A ansiedade diminui quando a gente entende que Deus governa melhor, muito melhor do que a gente tenta controlar. Isso é libertador, gente. Quando eu aprendi a soltar o controle, entregar o controle, como eu descansei no Senhor. Eu ainda estou no processo, eu ainda estou aprendendo e eu não quero parar de aprender. E eu compartilho por isso também, porque como eu sofri, eu sei que muita gente está sofrendo, mas assim como eu também estou sendo liberta no processo, eu sei que muita gente poderá ser se aos poucos também for exercitando essa fé prática. E falando de ansiedade, a gente tem que lembrar de 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E é verdade, gente, se a gente está aqui, se eu estou aqui nos meus 55 anos de idade, é porque o Senhor cuidou de mim, passando tudo que eu passei. Se eu soubesse tudo que eu ia passar, meu Deus, como seria difícil. Mas eu passei, eu venci, eu tô aqui. Às vezes cansada, às vezes desanimada, às vezes um pouco triste, mas eu estou aqui. Você também, porque você está me ouvindo. Então você venceu muita coisa. E a gente precisa lembrar disso. Ele nos sustentou. Diante disso, o que a gente entende? Que a gente pode planejar, a gente pode agir, a gente pode conquistar. Mas a gente não precisa se consumir. A gente pode confiar em Deus, que Ele está sustentando o universo e Ele tem controle e poder. E a gente pode descansar nessa força dele. Então, providência divina é isso. Confiar nele, entregar para ele. Saber que eu posso descansar. Eu não preciso carregar tudo sozinha.
Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.